Você não é livre, está endividado. Se eu estivesse diante de vocês agora, falando não a acadêmicos, mas aos que vivem do próprio trabalho, eu começaria assim porque essa é a verdade nua da condição contemporânea, uma verdade que o sistema se esforça para esconder sob palavras como oportunidade, crédito, escolha e autonomia, pois a forma mais avançada de dominação não é aquela que se impõe pela força direta, mas aquela que organiza a necessidade de tal modo que o próprio indivíduo passa a agir como guardião da ordem que o oprime. E a dívida é o instrumento central dessa nova forma de controle, porque ela não se limita a extrair valor do trabalho presente, ela captura o futuro, e quem perde o futuro perde a liberdade antes mesmo de tentar exercê-la, já que a liberdade pressupõe a possibilidade real de recusa, e quem deve não pode recusar, não pode parar, não pode escolher de fato, pois cada escolha acontece sob a ameaça silenciosa da miséria, e escolher sob ameaça não é liberdade, é coerção disfarçada. E o capitalismo compreendeu isso muito bem quando substituiu o salário digno pelo crédito, porque pagar salários que garantam a vida fortalece o trabalhador, enquanto oferecer crédito o enfraquece, já que o salário dá autonomia, mas a dívida produz dependência. E dependência é a matéria-prima perfeita da dominação moderna, pois ela não precisa de chicotes nem de prisões, precisa apenas de boletos, juros, prazos e contratos que ninguém lê, mas todos obedecem. E assim o trabalhador do futuro é anunciado como livre, flexível, empreendedor de si mesmo, mas essa liberdade é apenas formal, uma abstração jurídica, porque materialmente ele está preso a compromissos financeiros que organizam cada minuto de sua vida, determinam onde ele trabalha, quanto aceita ganhar, quanto pode descansar, quando pode adoecer e até quando pode amar, pois a dívida invade a esfera mais íntima da existência, transformando o tempo de vida em tempo de pagamento. E isso representa um avanço brutal da lógica do capital, porque, no meu tempo eu descrevi a exploração do trabalho no interior da fábrica, mas hoje a exploração transbordou os muros da produção e colonizou a vida inteira, já que não se extrai mais apenas mais-valia do tempo trabalhado, mas também do tempo ainda não vivido, pois cada empréstimo é uma antecipação da submissão futura, e o sistema chama isso de acesso, inclusão financeira, mobilidade social, quando na verdade é apenas a ampliação do controle, porque quando o salário não cobre a sobrevivência, o crédito aparece como salvação, mas essa salvação é envenenada, pois ela transforma uma injustiça estrutural em obrigação individual, e o trabalhador passa a agradecer ao banco por aquilo que deveria receber como direito. E isso é uma inversão ideológica profunda, porque o explorado passa a sentir gratidão pelo explorador, acreditando que sua sobrevivência depende da benevolência do mercado, e não da justiça social, e assim a dominação deixa de parecer dominação e passa a parecer responsabilidade pessoal, pois se você falha, se você se afunda em dívidas, se você não consegue pagar, a culpa recai sobre você, sobre suas escolhas, sua falta de disciplina, sua incapacidade de gerir a própria vida, enquanto o sistema permanece intocado, invisível, naturalizado. E essa é uma das maiores vitórias do capital, transformar uma violência estrutural em culpa individual, porque o trabalhador endividado não se revolta contra o sistema, ele se revolta contra si mesmo, acreditando que falhou onde o sistema foi projetado para fazê-lo falhar, e isso desarma qualquer possibilidade de consciência coletiva, pois cada um sofre isoladamente, envergonhado, silencioso, tentando sobreviver em um jogo cujas regras garantem sua derrota. E a dívida cumpre aqui uma função política central, porque ela fragmenta, isola, individualiza, destrói a solidariedade, já que cada um está ocupado demais tentando pagar o próprio passado para imaginar um futuro comum, e assim o capital já não precisa reprimir revoltas, pois ele as impede de nascer, saturando a vida com preocupações financeiras que consomem toda a energia psíquica, pois quem vive endividado vive em estado permanente de ansiedade, e a ansiedade é incompatível com a reflexão crítica, já que o medo estreita o horizonte da consciência, reduzindo a vida à sobrevivência imediata. E um sujeito reduzido à sobrevivência não questiona o sistema, apenas tenta se adaptar a ele. E aqui a dívida prende mais do que a força física, porque a força física pode ser enfrentada, pode gerar revolta, pode ser identificada como opressão externa, mas a dívida opera de dentro, instala-se na subjetividade, produzindo autocontrole, autodisciplina e autoexploração, pois o trabalhador passa a exigir de si mesmo aquilo que antes era exigido pelo patrão, trabalha mais, aceita menos, cala-se diante de injustiças, tudo em nome da necessidade de pagar,
e assim o capital alcança um nível de eficiência extraordinário, pois transforma o oprimido em gestor da própria opressão, e isso não acontece por acaso, mas porque o sistema compreendeu que é mais barato, mais estável e mais lucrativo governar pela dívida do que pela força, já que a força gera resistência, enquanto a dívida gera conformismo. E é por isso que vocês são constantemente lembrados de seus débitos, de seus cores, de seus limites, pois esses números não medem apenas sua capacidade de pagamento, eles medem seu grau de submissão, e quanto mais endividado você está, mais previsível, dócil e explorável você se torna. E quando eu disse que a história de todas as sociedades até hoje é a história da luta de classes, eu não imaginava que o capital seria capaz de esconder essa luta tão profundamente, deslocando-a do espaço público para o interior da vida privada, onde cada um luta sozinho contra a própria ruína financeira, acreditando que essa luta é pessoal, e não política. E enquanto isso o sistema se apresenta como neutro, técnico, inevitável, como se juros, contratos e mercados fossem leis da natureza, e não construções humanas destinadas a preservar privilégios, e o resultado disso é um trabalhador formalmente livre, juridicamente igual, mas materialmente aprisionado, pois a liberdade que não se sustenta nas condições reais de existência é apenas uma ficção ideológica, e é por isso que eu insisto, não basta dizer que vocês são livres para vender sua força de trabalho, é preciso perguntar em que condições essa venda ocorre, pois vender a própria força de trabalho sob ameaça da fome não é um ato livre, é uma imposição econômica. E hoje essa imposição se manifesta principalmente através da dívida, que funciona como uma corrente invisível, mais resistente do que o ferro, porque não se rompe com golpes, mas exige uma transformação radical das condições materiais da vida. E enquanto o crédito continuar substituindo o salário digno, enquanto a sobrevivência continuar sendo financiada em vez de garantida, enquanto o trabalhador do futuro for celebrado como livre apenas porque não tem um patrão fixo, mas ignorado quando carrega uma dívida eterna, a liberdade continuará sendo apenas um discurso vazio, uma promessa que serve para legitimar a exploração, e eu lhes digo claramente, um sistema que precisa endividar seus trabalhadores para funcionar não é um sistema de liberdade, é um sistema de dominação, e enquanto vocês aceitarem pagar com o futuro aquilo que deveria ser assegurado no presente, continuarão presos, não por correntes visíveis, mas por contratos assinados sob necessidade, e a dívida continuará cumprindo seu papel histórico, não apenas extrair valor, mas impedir que os explorados se reconheçam como tais, mantendo-os ocupados demais pagando para sobreviver para imaginar que outro mundo é possível.